Vídeo 9 da nossa série Template de Organização para Professores, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui para construir hoje uma página de ideias e anotações, uma página que é super simples, uma estrutura que é muito simples de verdade, mas que vai te ajudar muito na prática a manter as coisas organizadas, até as coisas que você anota para depois você poder resgatar, para você poder usar na prática. Já estou compartilhando minha tela, para variar estou flutuando em cima do Notion. Se você começou hoje, volta aqui, tem 8 vídeos aqui atrás, a gente construiu esse template do zero, estou aqui compartilhando a tela inicial dele, então a gente tem aqui algumas funções, projetos e tarefas, mapa curricular, planejamento de aula, aulas, controle de notas, controle de presenças, recursos e agora a gente vai construir ideias e anotações. Então se você por acaso caiu aqui de paraquedas, está querendo acompanhar, está querendo fazer essa estrutura, mas você não fez nenhum dos outros vídeos, você precisa de uma conta no Notion.so, você precisa instalar o Notion no seu computador e quando você abrir o Notion ele vai ter essa carinha aqui e do lado esquerdo aqui você vai ter a sua barra lateral, você vai ter a sua conta aqui do lado esquerdo em cima e do lado da sua conta vai ter aqui para você criar uma nova página. Então se você está começando hoje, clica aqui e constrói aqui, ideias e anotações. Se você por acaso já está acompanhando a série, já tem a estrutura ali do template, vem fazendo junto com a gente. Então para quem começou agora, faz aqui, para quem está fazendo já o template, vem junto comigo. Vou excluir essa página, vou voltar aqui na nossa página inicial do template e aqui vamos começar a construção. Vou segurar o Command aqui no Mac, se você tiver no Windows, segura o Ctrl. Vou clicar aqui em ideias e anotações para abrir em uma nova aba. E aqui eu estou com 2 templates abertos, eu vou fechar um para não confundir o meio de campo. Beleza? Abri aqui em cima e aqui a primeira coisa que a gente costuma fazer é vir aqui nesses 3 pontinhos e pedir largura completa. Então abrimos aqui a nossa tela, deixamos ela expandida e vamos construir aqui 3 estruturas também. É bem parecido com o nosso vídeo número 8, a gente vai fazer algumas alterações, mas vem junto comigo que você vai conseguir numa boa. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um comando barra, colocar uma frase de destaque para variar. Então começa a digitar a frase de destaque, ele vai trazer, você clica. Vamos usar aqui 3 hashtags e dar um espaço. E aqui a gente vai criar a nossa primeira estrutura que vai se chamar rascunho. Então vou pôr aqui rascunhos, vou dar um Enter, vou usar 3 sinais de menos. E aí ele vai descer automaticamente aqui para a linha de baixo e aqui a gente tem a nossa primeira estrutura. Semelhante ao nosso vídeo número 8, vou clicar aqui nesse quadradinho, então vou vir em cima de rascunho, vou clicar aqui nesse quadradinho, vou pedir para duplicar essa estrutura. E vou fazer isso novamente, então vou clicar aqui novamente na estrutura que ele criou. Vou clicar no quadradinho, vou pedir para duplicar. Então agora a gente tem 3 estruturas. A nossa segunda estrutura aqui, vou selecionar e vou trocar aqui para categorias de notas. Então vou pôr aqui categorias de notas e aqui embaixo eu vou colocar todas as notas. Então lembra que eu falei aí que é bem parecido com a outra estrutura, então vem construindo junto comigo e aqui a gente vai começar a construir a nossa estrutura de todas as notas e depois a gente vai construindo de baixo para cima. Então vamos clicar aqui dentro de todas as notas, vou colocar um comando barra e vou pedir uma visualização em tabela. Quando a gente começa a digitar aqui, ele já começa a completar. Vou clicar em visualização em tabela, ele vai perguntar para mim, tá bom, é uma nova visualização ou é uma visualização de algo que já tem no seu Notion? Aqui é uma nova visualização e aqui o que a gente vai colocar como nome da nossa base, né? Eu tô olhando aqui para notas e eu pensei aqui que vai ficar meio confuso. Por quê? Porque a rotina de professor tem também ali a nota dos alunos. Então eu tô querendo trocar aqui esse nome para anotações. Então vamos fazer assim, vamos trocar aqui para anotações. E aí a gente troca ali em cima também. Então vou trocar aqui categoria de anotações. E aí aqui a gente vai ter uma coisa que é bem específica aqui das nossas anotações e não vai confundir ali com a parte de notas. Então aqui eu vou colocar o nome dessa base de anotações. Então copiei aqui anotações, coloquei o nome da nossa base. E aqui eu vou clicar nesses 3 pontinhos e vou pedir para ocultar esse título. Agora que a gente já incluiu a nossa base aqui, vamos começar a adicionar algumas propriedades. E aí eu vou vir aqui nos 3 pontinhos do lado do botão nova e vou pedir para ver as propriedades, ele só tem essa propriedade. Eu vou clicar aqui em nova propriedade e eu vou procurar aqui uma propriedade de status. Vou adicionar e aqui eu vou trocar aqui as opções. Então vou clicar aqui em cima de não iniciada
e vou trocar aqui, ó, para rascunho. Cliquei fora, vou vir aqui, ó, em andamento, vou clicar em cima, vou pedir para excluir essa opção. E aí eu vou confirmar aqui, e aqui em concluído eu vou manter como concluído, e aí tá certinho aqui a nossa propriedade. Vou voltar aqui nessa flechinha e aqui eu vou procurar uma propriedade que chama criado em. Então começa a digitar aí criado em, ele vai trazer aqui, ó, que ele marca a data e hora que foi criada essa nota. Então adiciona essa propriedade, aqui eu vou trocar o formato de hora para 24 horas e aqui eu vou clicar fora. Vou adicionar uma outra propriedade aqui, para isso vou vir aqui, ó, em cima de criado em, vou vir nesse mais que tem do lado, vou clicar e aqui eu vou procurar uma caixa de seleção. Então quando eu começo a digitar ele já vai trazer, vou procurar a caixa de seleção, vou clicar e aqui eu vou chamar ela de favoritas. E aqui, ó, vamos pôr o nome de favoritas. E aí vou clicar fora e aí tá pronta aqui essa nossa tabela. Tá faltando uma propriedade, mas primeiro a gente precisa criar aqui as nossas categorias. Já cliquei aqui dentro de categorias de anotações e vamos seguir na mesma linha de construção. Vou colocar aqui uma barra e vou pedir uma visualização em tabela. Ele já traz aqui, ó, porque eu tenho usado muito. Cliquei aqui, ele vai perguntar se é uma nova visualização ou se é uma visualização de algo que já existe. Aqui vamos seguir a mesma linha, vamos criar uma nova visualização e o nome dessa base vai chamar categorias de anotações. Como a gente costuma fazer, usar aqui o nosso nome dentro da nossa base para a gente poder saber qual que é o nome da base. Então vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, vou pedir para ocultar e aqui a gente vai criar algumas propriedades. Quais propriedades? Vem aqui, ó, dentro da nossa tabela onde a gente criou, vai ter a nossa propriedade nome, vou vir aqui, ó, nesse maisinho e vou pedir uma propriedade de relação. Ó, quando você começa a digitar ele vai trazer, eu cliquei, ele vai perguntar para mim, tá bom, é relação com quem? E aí a gente vai conectar aqui com a nossa tabela anotações. Então vai conectar categorias de anotações com anotações. Então vou clicar aqui, ó, em anotações e aí eu vou pedir para adicionar dos dois lados. Vou pedir para adicionar aqui como anotações e lá como categorias. Então vou trocar aqui, ó, para categoria e aqui eu vou adicionar a relação. Beleza? E aí ele trouxe aqui a nossa propriedade. Vou voltar aqui, ó, nessa flechinha e aqui eu vou adicionar uma outra propriedade que é uma propriedade de rollup. Então vamos começar a digitar aqui roll, ele vai trazer essa lupinha, vou clicar aqui. Aqui no nome eu vou usar total de notas e aí você vai entender daqui a pouco, vem junto comigo. Vou clicar aqui em relação eu vou pedir para anotações, aqui eu vou pedir a propriedade nome e aqui em calcular eu vou pedir para contagem, contar tudo. Beleza? Vou manter aqui como número a visualização e vou clicar fora. Na verdade não vou clicar fora, vou clicar aqui, ó, nessa setinha e aqui eu vou pedir uma propriedade de fórmula. Então vou pesquisar aqui, ó, vou adicionar a nossa fórmula e aqui eu vou trocar o nome da fórmula para total. Então vou colocar aqui total e aqui pode ficar tranquila que todas as fórmulas eu deixo na descrição, mas vem fazendo junto comigo que você não vai se perder. Então vou clicar aqui, ó, em editar fórmula e aqui o que a gente vai colocar? Vou colocar uma aspas. Vou colocar aqui, ó, total de notas, então eu vou colocar total de anotações, né, pra gente não confundir. Então vou colocar aqui, ó, total de anotações, 2 pontos, vou dar um espaço, vou fechar aspas e aqui eu vou colocar um sinal de mais. Vou usar aqui a nossa função format, vou clicar em format e aí ele vai esperar uma propriedade. A propriedade que a gente vai apontar é o total de notas. Então vou clicar aqui, ó, total de notas e vou pedir para salvar. Aí tá pronta a nossa fórmula, vamos vir aqui, ó, onde está a tabela, vou clicar aqui, ó, nesse maisinho do lado e vou pedir para adicionar aqui, ó, uma visualização em galeria. E aqui em galeria eu vou pedir para ele não mostrar o conteúdo, então vou pôr nenhum. E aqui eu vou pedir o tamanho do cartão pequeno. Aqui no título vamos colocar a visualização como todas. Então vou clicar aqui, vou colocar todas e aí eu vou marcar aqui como concluído e vou clicar fora. E aí vamos testar aqui, né? Antes de testar, vou clicar aqui nesses 3 pontinhos, vou pedir para ocultar o título. E aí vamos adicionar aqui algumas possíveis categorias. Então vou clicar aqui e vou adicionar aqui, ó, sala de aula. Então alguma anotação que eu venha fazer ali dentro de sala de aula. Então vou colocar aqui, por exemplo, também lições, tarefas. Vou colocar aqui tarefas, alguma anotação. E aí eu vi aqui, ó, que ele não está mostrando uma propriedade que eu quero.
Então vou vir aqui ó, nos 3 pontinhos, vou clicar aqui, vou vir em propriedades e aqui eu vou pedir para ele mostrar aqui ó, o total. Então vou clicar aqui ó, no olhinho do lado do total e aí ele vai mostrar aqui ó, o quanto de anotações que tem em cada uma das categorias. Aqui eu posso ter outras categorias, como por exemplo, alunos, posso ter aqui estratégias, posso ter aqui, por exemplo, pessoal, posso ter aqui, por exemplo, desenvolvimento. Então posso ter aqui, ó, desenvolvimento, posso ter aqui pessoal, posso ter estudos. Então aqui você vai ter várias categorias que você vai poder ir colocando as suas anotações. Então aqui a gente criou as nossas categorias. Vou excluir aqui essa parte de tabela que a gente usa só para construir. Então cliquei aqui com o botão direito em cima de tabela. Vou pedir para excluir a visualização. Agora que a gente concluiu aqui a parte de categorias, vamos descer novamente aqui para todas as anotações e vamos aplicar aqui alguns filtros. Então vou clicar aqui ó, dentro da estrutura e aqui ó, onde tem o botão azul, se você ver essas opções, a primeira opção é filtrar. Vou clicar aqui e vou marcar filtro por status e vou pedir o concluído aqui. E aí eu também vou adicionar uma ordenação. Para isso eu venho aqui ó, em ordenar, vou clicar aqui em ordenar, vou pedir para ordenar por criado em decrescente. E aí eu também vou fazer um agrupamento aqui. Então vou vir aqui ó, nesses 3 pontinhos, vou clicar, vou pedir para agrupar e aqui eu vou pedir para agrupar por categoria. E aqui eu vou pedir para ele não marcar essa opção aqui ó, de ocultar grupos vazios. Então ele vai manter aqui os grupos que também não estão vazios à medida que a gente for criando e atrelando ali as nossas notas aos grupos. Calma, fica tranquilo, você já vai entender. Vou fechar aqui esse nosso filtro e aqui o que a gente vai fazer? Eu vou trocar essa visualização aqui. Então eu vou clicar aqui ó, nesses 3 pontinhos. Aqui em layout eu vou pedir para trocar a visualização aqui para quadro. E aqui em visualização do cartão eu vou clicar e vou marcar aqui que eu quero visualizar o conteúdo e vou clicar fora. Então tá aqui a nossa estrutura e à medida que a gente for criando as nossas anotações, elas vão aparecendo aqui. Vamos criar a estrutura de rascunhos que aí a gente vai conseguir mostrar na prática como é que vai funcionar isso no dia a dia. Vou clicar aqui dentro da estrutura de rascunhos. Aqui vou usar novamente nosso comando barra. Vou pedir uma visualização em tabela. E aí ele novamente vai perguntar para nós. É uma nova visualização ou uma visualização de algo que já existe? E dessa vez a gente vai conectar em algo que já existe. Cliquei ali na última opção e aqui ele vai perguntar, tá bom, é o que você quer visualizar? Eu vou falar que é a nossa tabela lá de anotações. Então vou clicar aqui em anotações e aí ele vai trazer aqui a nossa visualização e ele vai perguntar, você quer a visualização lá que já existe ou você quer uma nova visualização? Eu vou pedir uma nova visualização. Essa visualização aqui, ó, eu vou colocar o nome dela de rascunho e vou pedir para ela ser em galeria. Então vou trocar aqui o nome, vou clicar aqui ó, em galeria e vou clicar em concluído. Beleza? E aí aqui eu também vou aplicar aqui alguns filtros. Então vou clicar aqui em filtrar, aqui ó, em status, eu vou trocar o status para a fazer e vou tirar aqui o status concluído. Aqui também vou colocar uma ordenação, vou clicar aqui ó, nessas 2 flechinhas, vou pedir aqui ordenação por criado em, e aqui eu vou trocar para decrescente. E aqui eu vou clicar nos 3 pontinhos, vou vir aqui em propriedades e vou pedir para mostrar a nossa propriedade status. E aí eu vou voltar aqui novamente. E aqui eu vou dar uma olhada aqui se eu não esqueci de nada. Então aparentemente está tudo certinho. Vamos começar a criar para a gente testar. Mas antes a gente vai duplicar essa visualização. Vou vir aqui ó, em cima de rascunhos. Vou clicar com o botão direito. Vou pedir para duplicar. E aqui eu vou incluir o nome de favoritas. Então aqui a gente vai ter tanto os nossos rascunhos quanto as nossas favoritas. O que vai mudar de uma para outra? Aqui vai mudar o nosso filtro, né? Aqui ao invés da gente filtrar por status, vou clicar aqui, ó, vou clicar nesses 3 pontinhos, vou excluir e vou adicionar um novo filtro que vai ser por favoritas e aqui vai ser favoritas marcada. E aí eu vou manter aqui ó, o criado em com a ordenação decrescente, beleza? Então a gente removeu o filtro de status e adicionou um filtro de favoritas marcados. Vou fechar aqui o filtro e bora testar. Tô aqui no meu dia a dia, um aluno conversou comigo, solicitação de aluno. Então vou criar aqui uma nova nota só para exemplificar, para te mostrar. E aqui ó, em categoria eu vou marcar qual que é a categoria dessa nota. Então vou colocar aqui que é alunos.
Então eu vou colocar aqui e aí eu vou deixar aqui com status de rascunho e vou clicar fora. E aí percebe, ó, ele vai trazer aqui, ó, a sua nota, o seu rascunho, e se tiver alguma coisa escrito dentro, então posso ter aqui, ó, aluno, posso ter aqui Caio, pode ter aqui, ó, idade. Então vou pôr aqui, não vou falar qual que é a minha idade, tô brincando, eu vou colocar aqui 37 anos. Então, ó, aqui ele, conforme você for preenchendo aqui a sua nota, ele vai trazer aqui, ó, uma visualização do que contém nesse documento. E aí, como é que você faz para armazenar isso? Você vai clicar em rascunho e vai colocar como concluído. A partir do momento que você colocar como concluído, ele vai marcar aqui, né, ó, como uma categoria alunos. Então você tem uma nota de aluno e aqui, ó, ele vai trazer em todas as suas anotações por categoria. Então vamos adicionar aqui um outro exemplo, vou trazer aqui um exemplo, que pode ser aqui um exemplo sobre tarefas. Então vou colocar aqui, ó, tarefa de casa para solicitar. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma nota que a gente fez, e aí aqui, ó, a categoria dessa anotação, ela vai ser aqui tarefas. E aqui, ó, eu vou colocar ela com status de rascunho, ela vai ficar aqui. Então vou colocar aqui uma outra atividade, que é concluir curso de IA, por exemplo. Vamos dizer que você está fazendo uma especialização aí, está buscando ferramentas de IA, então está fazendo um curso. Vou colocar aqui categoria, em categoria eu vou colocar aqui como desenvolvimento. Então vou colocar como desenvolvimento ou estudos, ou os dois também posso colocar. Então a gente consegue colocar duas categorias, então vou colocar aqui como desenvolvimento e estudos. E aqui, ó, eu vou começar a colocar aqui, ó, módulo 1. Ah, tá, ó, aí vou colocar o título. Vou colocar aqui módulo 2. E aqui eu vou fazendo as minhas anotações, né, do curso que eu tô fazendo, do livro que eu tô lendo, alguma coisa aí que eu tô estudando. Vou clicar fora e aí, ó, percebe que ele fica aqui e aí ele já começa a somar aqui, ó, nas categorias a quantidade de notas. Ele vai armazenar na sua estrutura aqui de base quando você vier aqui trocar o rascunho para concluído. Por quê? Porque isso daqui pode ser que você anote ali na hora, no calor do momento, e você não venha a usar. Então você não tem a necessidade de colocar ela como concluído, caso você não vá armazenar essa informação para consulta, para usar depois. Além disso, a gente tem também aqui uma estrutura, que é a estrutura de você clicar aqui, por exemplo, em qualquer anotação, e você conseguir marcar aqui ela como favorita. E a partir do momento que você marca ela como favorita, ela vai aparecer aqui, ó, nessa nossa aba, aqui em rascunhos, ela vai aparecer aqui, ó, como uma das suas notas favoritas e você vai ter muita facilidade de acessar, consultar e resgatar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que esse vídeo realmente ajude você a organizar suas anotações aí na prática, para ter mais facilidade, para fluir aí o seu dia, as suas atividades. Se esse foi o caso, deixa um comentário aqui, coloca qual que é a sua impressão. Se você gostou, deixa o seu curtir, que ajuda demais. Se você por acaso caiu aqui de paraquedas, ainda não sabe direito o que está acontecendo, a gente construiu aqui ao longo desses últimos dias uma série de organização para professores do zero, passo a passo. Tem 8 vídeos antes desse daqui para você poder maratonar. Então se você gostou da ideia, gosta desses tipos de assunto, produtividade, organização, planejamento, como que você usa ferramentas como o Notion para você organizar, para você planejar. Se inscreve e ativa o sininho que toda semana tem 5 vídeos aqui no canal falando sobre todos esses assuntos. Eu admiro demais você por estar buscando conhecimento, agradeço demais você pelo seu tempo e atenção. Eu te vejo muito em breve no nosso próximo vídeo. Tamo junto, valeu!